pegar e atropelar alguém usando o uniforme de uma empresa, você está envolvendo o nome daquela empresa naquele acidente que você causou. Ah, mas a empresa não tem nada a ver com isso. Ela acaba tendo, porque você estava com o uniforme dela, então você estava representando ela. Entendeu? Então, as pessoas, elas, sabe, para limpar a barra da igreja, para limpar o nome da igreja. Gente, quem tá roncando aqui é a minha cachorra, tá? Peraí. E aí, o que acontece? Elas usam de tudo quanto que é desculpas para poder limpar o nome da igreja. Ah, mas vocês estão tentando sujar o nome da igreja. Não, a gente está tentando fazer a igreja tomar consciência dos erros dela. Meu Deus do céu, que é isso, Pinga? Concentra aqui, Entendeu? Marcelo. A gente está tentando fazer com que a igreja tenha consciência. Se os irmãos começar a ter consciência disso, quando chegar para eles que aconteceu algo com alguém, eles vão sentar com a pessoa, eles vão sentar com a família, eles vão conversar, eles vão dialogar, entendeu? Porque se chegar no ato de ter que tirar a liberdade da pessoa, pelo menos foi bem conversado, ficou bem entendido as partes, entendeu? Porque esse moço que o Michel falou, nem explicaram para ele o porquê que estavam tirando a liberdade dele, entendeu? O menino tiraram a liberdade dele e não explicaram para ele. Então, isso que é pior, a pessoa ficar ali com aquela dúvida na cabeça. O que aconteceu? O que será que aconteceu? O que foi que falaram de mim? Será que... E às vezes até é mentira, porque dentro da igreja tem isso, gente. As pessoas dentro da igreja, quando ela quer destruir a outra pessoa, a primeira coisa que elas fazem é começar a inventar mentiras sobre aquela pessoa. Por quê? Porque a fofoca se espalha muito rápido. E aí, para você depois provar para 300, 400, 500 pessoas, e muitas das vezes vaza daquela igreja para outras igrejas vizinhas, é impossível. Entendeu? É impossível. E a pessoa fica com a imagem destruída. E às vezes, muitas das vezes, quando vai se buscar, não foi nada daquilo que foi contado. Entendeu? A pessoa não tinha nenhuma culpa. Aí, acho que a pior dor, gente, é você ser acusado de algo que você não fez. Eu acho que é a pior dor que pode existir, entendeu? É muito difícil. É verdade. Então, vamos lá, Marcelo. Inclusive, vou só acrescentar aqui sobre aquela questão que os canais pró-CCB eles colocam sobre mostrar provas, né? Vou dar um exemplo aqui, ó. Relatos de sofrimento são provas legítimas, é claro que são, que é prova testemunhal. Argumento baseado em direito e psicologia. Quer ver, ó? Quando uma pessoa diz que entrou em depressão ou pensou em ir de arrasta para cima após ser discriminado por uma doutrina religiosa, isso é prova válida de dano psicológico, segundo, primeiro, o Código de Processo Civil, que é o artigo 442, o testemunho é considerado meio de prova, e a psicologia clínica, que é a vivências relatadas são base para diagnósticos de traumas e transtornos. Então, cada testemunho de dor é uma evidência. Ignorar isso é desumanidade e não fé. Certo? Então, isso aqui é o ponto. Agora, vou ler aqui o outro comentário aqui para você, tá, Marcelo? Vamos lá. A Edna de Souza, ela colocou o seguinte: também tive uma irmã que tirou a própria vida por pensar que perdeu a salvação. Eu me pergunto, como ficará essas almas que foram eliminadas por estas falsas doutrinas? Minha família foi arrasada, tudo por causa dessa lavagem cerebral que fazem desde que nascemos dentro da CCB.
Não tenho nada contra a igreja. Só acho que deveria pregar aquilo que é bíblico. Pode falar, Marcelo. Então, esse aí só é mais um caso. Então, esses canais para o CCB, que eles falam assim, me provem, me provem. Eles, na verdade, estão se fazendo de cego, entendeu? Porque se eles pegassem e viessem nos comentários, e eles pegassem todos esses comentários onde a pessoa relata a sua experiência de vida, relata que perdeu alguém, um ente da família, por, né, por, né, por conta da doutrina, eles iam entender que não é um, dois, três casos. Eles iam ver que é centenas e centenas de casos. E de estados diferentes, de cidades diferentes, entendeu? Então, o que acontece? Eles iam ver que, poxa, gente, não é possível que tanta gente está mentindo. É impossível. Porque se a gente tivesse aqui falando de 2, 3, 4, 5 casos isolados, podia até se dizer, mas a gente está falando aqui, não é nem 1% dos casos. O irmão Jair do Amaral, que já faleceu, ele tinha um dossiê de mais de 100 páginas de relatos de pessoas que perderam a sua vida por conta de acreditar que tinham perdido a salvação e entraram nesse buraco da depressão e tiraram a própria vida. Entendeu? E, inclusive, alguns casos, parece até que tinha relatos dos médicos, da psicóloga que tratava a pessoa, que atestou que a pessoa, ela desenvolveu aquele problema que levou ela àquela situação depois de uma palavra que ela escutou na igreja, depois de terem tirado a liberdade dela, de terem acusado ela de ter cometido um pecado, entendeu? Aí eles ficam assim, não, mas vocês provam, gente, isso é uma forma de você se fingir de besta, entendeu? Se fingir de burro, se fingir de cego, entendeu? Ai, vamos começar então. Ai, morreu tantas pessoas no Covid. Ai, será que morreu de Covid mesmo? Me prova, me prova, me prova. Gente, não precisa provar. Pode não ter morrido de Covid, mas morreu de outra coisa e morreu em uma pandemia. É uma morte também. É doída da mesma forma, entendeu? Sofreu um impacto na família da mesma forma. Então, não importa do que morreu. Aquela pessoa morreu, entendeu? E tá fazendo falta. E faz falta, entendeu? Então, você pedir provas é ignorância. Só que engraçado que eles deveriam pedir provas para o ancião quando conta certos testemunhos fantásticos em cima do púlpito, entendeu? Quando eles contam que Deus deu tanta coisa para eles, né? Quando você vai ver casas e carros importados, casas dentro de condomínio fechado. Ai, Deus te deu como, irmão? Ai, eu trabalhava vendendo panela, eu trabalhava vendendo filtro de água. Ah, eu trabalhava vendendo coxinha. Gente, quantas pessoas vocês conhecem que mora dentro de condomínio fechado vendendo filtro, colchão, coxinha, panela, entendeu? Então, eles que deveriam provar. Quando eles pegam e chegam numa pessoa e acusam aquela pessoa de pecadora e tira a liberdade da pessoa, vocês da CCB deveriam chegar lá no ancião e falar: ô, irmão, como é que você tirou a liberdade do fulano? Você prova que ele pecou? Qual é a prova que o irmão tem? Vocês deveriam lutar, porque foi isso que Jesus falou, que vocês deveriam amar o teu próximo, não era amar o templo. Deus não mandou vocês amar o prédio. Deus mandou vocês amar o próximo. O teu próximo é o teu irmão. Mas vocês não lutam nem pelos teus irmãos. Vocês não lutam nem pelos teus irmãos.
E que crente que são vocês? Que servo de Deus que são vocês? Que imitadores de Cristo vocês são? Vocês estão fazendo vergonha para Cristo. Acho que Cristo deve estar pensando 10 vezes se ele volta nessa terra para buscar vocês, se vale a pena, entendeu? Verdade. Ainda tem pessoas, Marcela, que utilizam o argumento, é o seguinte argumento. Ah, mas Judas traiu Jesus.